Você deixou de ser você mesma para agradar alguém? Sabe aquele momento em que você respira e pensa duas vezes antes de dar uma opinião porque fica preocupada se o outro vai te julgar ou não? Pode parecer bobo, mas aos poucos a gente vai se afastando de quem a gente realmente é, para tentar caber na expectativa dos outros. Isso pode ser com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Você perde um pedaço de você. E aí o que sobra depois? Se você não tem, né, a segurança e a certeza de opinar sobre as coisas que fazem sentido para você. Uma vida onde você tenta ser forte para tentar agradar os outros, vai fazendo com que você perca as referências que fazem sentido para você. Então você, sem perceber, vai se perdendo naquilo que você imagina que o outro está esperando de você. No fim, sobra a pergunta: o que será que sobra para você? Mas como chegamos a esse ponto para nos afastarmos tanto daquilo que faz sentido para nós? Desde cedo a gente vai aprendendo o que deveria ser. A boa amiga, a mãe perfeita, a boa filha, a boa colega de trabalho, dentro do mundo que a gente constrói, no personagem que a gente precisa sustentar. Uma versão em que nos aproxima da admiração do outro com a perfeição. Partes que podem ser expostas, que com certeza serão admiradas. Mas e as partes que não cabem nesse mundo ideal? Sem perceber, nós vamos empurrando para debaixo do tapete tudo aquilo que a gente não quer que o outro perceba. Insegurança, sentimento. Só que essas sombras, são chamadas assim pelo psicólogo Jung, vai ganhando muita força à medida que a gente resolve ignorar. Aquilo que a gente evita olhar e que a gente vai guardando, vai ganhando um peso muito significativo e fica muito pesado. A gente precisa ter a coragem de olhar para dar oportunidade, de alguma forma, se apropriar do respeito e do amor próprio. Parece contraditório, mas é justamente encarando essa sombra que você pode chegar em algum lugar. Porque respeitar a si mesmo não é só sobre imagem, é você olhar para esses pedacinhos que você tentou esconder com respeito, com atenção. Agora pensa o quanto de energia você acaba gastando tentando esconder essas partes que você julga serem ruins e acredita que os outros também possam achar a mesma coisa. E se eu te dissesse que você não precisa esconder? Como é que seria sentir a paz sendo simplesmente você? Aqui eu não estou falando de perfeição, longe disso. Estou falando que você pode ter uma vida com integridade. A vida é sua, é sendo responsável pela sua vida, é sendo você por inteira. Uma vida em que olhar no espelho, você pode ver todas as suas partes, de maneira completa, não só aquelas que você quer mostrar. Isso é o que te torna completa, isso é o que te deixa forte. O que realmente faz sentido quando a gente fala de amor próprio é entender o valor de respeitar a gente. Esse amor próprio, ele é construído e ele só vem a partir dessa consciência de que a gente precisa olhar para a gente de maneira completa, sem medo, sem vergonha, simplesmente acreditando na possibilidade de que você merece. É justamente aqui que percebemos uma coisa muito importante. O amor próprio que a gente tanto valoriza depende muito do respeito que a gente se dá. Por fim, amar sem respeitar é como se tentássemos tampar um buraco com um tecido bem fino e ele nunca vai ser preenchido de verdade. Amar a si mesmo virou um mantra que a gente ouve em todo lugar, né? E claro, isso é importante, mas na prática pouca gente fala de se respeitar de verdade, porque uma coisa é amar as partes que são fáceis de gostar em você, que são elogiadas pelos outros e que se encaixam naquilo que as pessoas estão esperando. Outra coisa é se respeitar, mesmo nas partes que você gostaria de esconder. Respeito próprio é ir além do amor próprio perfeito. O respeito, ele vai existir a partir do momento em que você olhar e gostar de todas as coisas que pertencem a você, de todos os seus pedaços, mesmo aqueles em que você não gosta e que você gostaria de deixar de fora. É saber dizer não quando isso fere aos seus valores, aos seus princípios, às coisas que fazem sentido para você, mesmo que isso possa desagradar as outras pessoas. O importante é que você aprenda a entender o valor de se agradar, porque amar quem você é, sem se aceitar de maneira inteira, é só uma maneira de se enganar. Você precisa estar conectado com a sua verdade. Então, quando falamos de respeito,
é dar atenção ao que você realmente precisa, o que é importante para você e reconhecer de fato o que faz sentido para você. Reconhecer os seus próprios medos vai fazer com que você não seja refém da necessidade de aprovação do outro. O respeito próprio é transformado em amor próprio e é a base dessa relação de autorrespeito. E é realmente começar a respeitar a nossa própria verdade sem esconder parte de nós mesmos, é que nós nos tornamos mais fortes, mais completas, mais seguras e mais verdadeiras com a gente. Tá, mas como fazer isso? Confrontar essa sombra dói, mas não tem jeito. Admitimos que existem as falhas e que a gente precisa dar conta disso é desconfortável, mas é necessário e super possível. E sim, dá medo, porque nos coloca frente a frente com toda a fragilidade que a gente tem de esconder. É aqui que está o ponto. É exatamente esse confronto que vai fazer com que você se aproxime de fato da sua verdade. Quando a gente tenta esconder quem a gente cria uma ilusão num personagem como se fosse possível dentro de uma criação de quem nós deveríamos ser. Uma versão que nunca sai do papel. E quando estamos imersos nessa ilusão, a gente perde a essência da vida. A gente deixa de viver o momento presente, de estar conectado com o agora. Isso nos prende num ciclo de insatisfação que nos parece, nos causa a sensação de que nada nunca é o suficiente. Encarar essa sombra exige humildade, coragem, possibilidade. Mas é exatamente nesse processo que a gente cresce e amadurece e, de fato, a coisa é possível que aconteça, baseado, em não querer mais esconder nada, principalmente pra gente. A gente só aprende a se respeitar de verdade se valorizar esse processo que acaba favorecendo a gente no crescimento e no amadurecimento. E agora você pode estar se perguntando, tá, tudo bem, mas como é que eu faço isso? Na prática, eu vou te dar algumas ideias. Primeira coisa, reconheça suas altas sabotagens diárias. Quantas vezes você disse sim, querendo na verdade dizer não? Ou tentar se comprometer com algo que desde o início você sabia que iria te sugar? Cada um desses momentos é a chance que você tem de perceber esse piloto automático. E quando você diz, eu mereço mais do que só sobreviver, aí sim você está começando a entender o valor da sua própria vida. Segunda dica, pratique a autocompaixão para conseguir enxergar quem você realmente é. Em vez de se criticar, pergunte-se, que parte de mim eu preciso melhorar? Trate as suas fraquezas como possibilidade, como algo a ser melhorado. Não criticado, não escondido. O respeito por si começa quando você consegue oferecer a mesma paciência que normalmente você tem reservado para oferecer para as outras pessoas. Terceira dica, estabeleça limites e aceite que nem todas as pessoas vão compreender. Você pode não agradar a todos e tá tudo bem. Começa a colocar limite na família, nos amigos, no trabalho e até para você mesma. É a melhor maneira de preservar a sua paz e a sua integridade. Toda vez que você resolve respeitar os seus próprios limites, você se oferece dignidade, atenção, respeito. Essa é uma maneira de reafirmar o seu bem-estar e de se ter como uma prioridade. E por fim, enfrente uma insegurança por vez. Você pode se organizar entendendo o nível de urgência e uma coisa por vez. Pode ser dizer não por uma prioridade que você entende que não é a sua, ou até dar um tempo para cuidar de você sem se sentir culpada. O crescimento não acontece de uma vez, é um processo. São passos de formiguinha. Agora que falamos como começar, eu quero deixar uma reflexão final para que isso seja exercitado no seu dia a dia. No final das contas, a vida sempre vai te cobrar uma escolha. Você pode até tentar continuar agradando a todos, mantendo aquela paz superficial, tentando preservar a imagem perfeita que está todo mundo esperando de você. Mas essa escolha tem um preço e ela sim pode te levar ao arrependimento. Porque nessa jornada, você nunca vai experimentar a liberdade de ser de fato quem você é. A outra escolha é viver uma vida autêntica e completa. E sim, essa escolha é a mais difícil, mas em troca, ela te oferece algo raro, a paz de saber que você está vivendo
o que você realmente quer e deseja. Então a pergunta que fica é: você vai aceitar a sua sombra, respeitar a si mesma e conquistar a plenitude? Ou vai viver no piloto automático, tentando agradar as pessoas e acumulando arrependimentos? A escolha é sua. E talvez seja o momento de viver a sua vida de acordo com o que você deseja, não o que esperam de você.